Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar. Então, vamos dar um tempinho para o pessoal estar entrando. Aí, começando a nossa live da quinta-feira, dia 12/12. Então, boa noite. Hoje, o tema da nossa live é a invasão laranja. Proteger a pele é proteger a saúde. E só para a gente iniciar rapidamente, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e a gente vem fazendo uma série de lives com profissionais que são profissionais de saúde, né, que são referência em suas áreas de atuação há bastante tempo, sempre levando com o foco em levar informações, conteúdo, conhecimento, orientações, dicas sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Espero aí que estejam gostando. A pele, né? Eu vi aí que nossa convidada já entrou, doutora Ládia. A pele é um órgão, né, tão fantástico que a gente muitas vezes, assim, não, apesar de ser tão fantástico, mas muitas vezes ele não é cuidado, ela não é cuidada como deveria. A pele, ela é, sob o microscópio, ela é vista, né, a gente pode distinguir o que a gente não consegue ver a olho nu, 3 camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. Mas, apesar de repente não estar sendo muito bem cuidada, foi visto que nos últimos anos começou-se a enxergar a pele, começou a se enxergar mais e melhor a pele. E a live de hoje, ela está bem especial e ao mesmo tempo, com certeza vai ser bastante esclarecedora. A gente vai falar um pouquinho sobre a pele, né, que é o maior órgão aí do corpo humano, exercendo várias funções, desde a proteção contra primeiro nossa cobertura, a proteção contra dos nossos órgãos, né, frente às agressões externas, as defesas imunológicas, a regulação corporal, da temperatura corporal. E o mês de dezembro foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia como o mês para promover a campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de pele, com essa denominação da cor laranja, que é o sol. Por isso que o tema esse ano, na realidade, é invasão laranja, que o objetivo principal, né, desse tema é abranger a exposição, abranger a proteção à exposição ao sol, usando protetores e fazendo com que essa proteção solar seja estendida para toda a população, que as pessoas tenham mais acesso à proteção solar, que é a grande forma de prevenir o câncer de pele. A exposição, a gente sabe que existe a exposição cumulativa, que é aquela que vai ao longo do tempo, dos anos de vida, e a principal causa da doença é essa, e atitudes muito simples podem ser tomadas para preveni-la. Bons hábitos, bons comportamentos existem aí para contribuir com essa prevenção, e devemos começar com esses hábitos desde cedo, né, desde a infância. Além do câncer de pele, o sol em excesso ele pode gerar o desenvolvimento de outros danos na pele, né? Manchas, oleosidade, acne, o fotoenvelhecimento, as queimaduras. A gente vai falar bastante sobre isso. E nesse ano de 2024, a campanha, né, do câncer, que é a invasão laranja, ela reforça exatamente o que eu falei, a importância dos cuidados preventivos e o acesso às pessoas à proteção solar. No Brasil, assim, só para reforçar um dado epidemiológico, um em cada 4 tipos de câncer é justamente o câncer de pele, ou seja, é o tipo de câncer mais comum, o câncer não melanoma. Esse tipo de câncer é frequentemente causado pela exposição excessiva e pode ser evitado com medidas simples. E para conversar conosco sobre tudo isso, nós convidamos aí essa grande dermatologista, médica dermatologista, que eu tenho bastante admiração, doutora Ládia Fernandes, que já fez comigo aí em 2020, no final de
Na campanha de câncer de pele de 22, a gente fez uma live falando sobre não espere sentir na pele, que foi o tema na época. Doutora Ládia, ela é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em dermatologia também por essa sociedade, é especialista em dermatologia clínica e cosmiatria. Doutora Ládia, você já está aqui, eu já sei que você está, eu vou lhe chamar. Oi, Betânia. Oi, Eliane, boa noite. Oi, Milena. Então, vamos aqui chamar. Oi, Luciana. Boa Oi, noite. doutora Ládia, boa noite. Seja muito bem-vinda. Eu quero, em meu nome, em nome da Formule, agradecer você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente nesse momento, para conversar, esclarecer, levar informações importantes para todo mundo aqui. Eu que agradeço. Para mim é um prazer. Gosto muito do seu trabalho, das suas lives e fico muito Que honrada bom, com o convite. Obrigada. que bom. Então, vai ser uma conversa com bastante conteúdo, gente, assim, cheia de informações bacanas para a gente falar aí sobre a pele, como protegê-la de maneira eficaz. Aproveita aí enquanto a gente está começando para enviar aí para um familiar, para um amigo que você acha que o aviãozinho aí que dá para que merece assistir essa live, junte-se aí a nós nessa conversa saudável e esclarecedora. Como o tema é invasão laranja, proteger a pele, é proteger a sua saúde, antes de entrarmos propriamente assim no câncer de pele, doutora Laida, o tema da SBD, né? Por que proteger a pele é proteger a saúde? Então, a pele, você até já falou aí na introdução muito bem, né, que é o maior órgão do corpo. E ele, quando você cuida da pele, você está cuidando do órgão que nos reveste, que protege a parte interna, né, do corpo, que nos separa do meio ambiente. Então, a pele ela tem uma proteção, tem uma função de proteção, protege os órgãos internos, protege contra a invasão de bactérias, de vírus, de fungos, né? É a principal função da barreira, da pele é a função de barreira, mas ela também tem uma função na imunologia, né? Então ela é dotada de células imunológicas que, por exemplo, quando uma substância estranha entra em contato, ela ativa esse sistema, desencadeando uma forma de defesa e nos defende da radiação ultravioleta, porque a radiação ultravioleta, se não fosse a pele, né, a gente se não tivesse essa função de proteção, teríamos sérios problemas. E nessa campanha, quando a gente fala em proteger a pele, não é só proteger do sol, é os cuidados básicos com a pele, de limpeza, de hidratação, os cuidados com a pele. E a fotoproteção, ela entra como um assunto central nessa campanha, com o objetivo de nos proteger especificamente, especialmente do câncer da pele, né? Nessa parte epidemiológica, assim, que a gente vê muito, eu estava eu estava vendo que em novembro agora, né, essa parte da epidemiologia, o Brasil ele passa por uma grande transição epidemiológica. Assim, foi publicado naquela revista científica The Lancet, um estudo mostrando que o câncer, não necessariamente, não especificamente o câncer de pele, mas a doença, o câncer, ela deve tornar-se uma doença que mais matará no Brasil, ultrapassando as doenças cardíacas. Então, daí a importância de se adotar assim, um estilo de vida mais saudável. Isso é Sim, isso é algo importante para ser comentado. E dentro do câncer de pele, né, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, aponta para até 2025 em torno de 704 mil novos casos da doença, né, do câncer de pele, para acontecer, né, com essa possibilidade, essa previsão. E esse aumento é esperado, né, por quê? Pelo envelhecimento da sim. população, né? Cada vez vai se envelhecendo, tem a possibilidade de se envelhecer mais com os recursos que existem, e também por fatores de risco específicos que a gente vai detalhar. O câncer de pele é um dos mais comuns, né, no Brasil,
por ser um país aí de clima quente, tropical, e aqui no Nordeste, para a gente que está próximo além do Equador, o índice de radiação é maior ainda. O tumor, né, ele é bastante incidente no nosso país, é o não melanoma, que é bastante frequente, ficando atrás aí, né, ficando na realidade à frente do câncer de mama em mulheres e o próstata no homem. E para a gente falar um pouquinho dessa questão dos hábitos, da proteção solar, da visita regular ao dermatologista para obter uma avaliação especializada, e alertando mesmo assim a questão da prevenção até na rotina diária das pessoas, no dia a dia, e não só quando a pessoa vai se expor ao sol, especificamente. Então, doutora Ládia, fala um pouco sobre a faixa etária mais comum do câncer de pele e sobre os tipos de câncer de pele que existem. Então, tem dois grandes grupos, né? Os cânceres de pele não melanoma e o melanoma. Então, tem características diferentes. Então, no grupo dos cânceres de pele não melanoma, se destaca o carcinoma base celular e o espinocelular, né? São os principais, que são muito comuns, é uma coisa que se vê muito na rotina. A faixa etária mais acometida é a partir da terceira para a quarta década de vida, né? Por quê? Porque é importante para esses tipos de tumores a radiação cumulativa. Então, entrou uma mosca. Então, essa radiação cumulativa ao longo da vida, né, que vai levar à formação do câncer do carcinoma base celular e do carcinoma espinocelular. Por isso que aparece mais tarde na vida. Então, a partir da terceira, quarta década é a época mais comum de aparecer, e à medida que a pessoa vai ficando mais idosa, mais chance de aparecer. Além da questão da idade, vem a cor da pele. Então, as pessoas de fototipos mais claros, elas têm mais predisposição. Eles têm mais chance de ter, inclusive mais cedo, porque a pele mais clara vai chegar àquela dose cumulativa necessária mais cedo do que uma pessoa de pele mais escura. Lembrando que quando a gente fala isso, não quer dizer que a pele negra não tenha câncer de pele. Tem sim, que é isso que a gente tem que chamar atenção, que precisa se cuidar também. Então, quanto à idade que você perguntou, qual foi outra coisa? Foi a faixa etária, a incidência, a faixa etária mais comum, Isso. a incidência e os tipos. Os tipos, né, base celular, espinocelular, a incidência é muito frequente. Eu não sei lhe dizer, sendo bem sincera, em números essa incidência, mas é muito frequente, a gente vê muito no consultório. E eles afetam mais as áreas expostas, então face, orelha no homem, pescoço, braços, né, a área que está exposta, mas às vezes a gente encontra inclusive em áreas cobertas, mas é mais comum nas áreas expostas. Aí o câncer de pele, o melanoma, que é o outro grupo, né, faz parte de uma incidência totalmente diferente. O melanoma é um câncer de pele muito agressivo, né, é o que pode realmente levar à morte do paciente. E atinge todas as faixas etárias. Você vê melanomas, inclusive, em crianças. Você pode ver criança, adolescente. Realmente é mais frequente na idade adulta, mas pode acontecer pessoas bem mais jovens. Nele entra em jogo a questão genética de forma significativa e entra a questão do sol, não é mais só a radiação cumulativa. No melanoma, as queimaduras solares na infância têm muita influência no aparecimento do melanoma. Então, aquela queimadura aguda, né? Quer dizer, aquela exposição aguda ao sol. Então, aquela criança que teve bolhas na infância, ela é mais propensa a ter o melanoma mais tarde, né, posteriormente, do que a criança que não teve a queimadura solar aguda. Então, é isso que a gente fala, que a proteção tem que começar muito cedo, porque aquele sol que você toma na infância pode gerar o câncer de pele lá na frente, né? E o melanoma, ele pode realmente ser fatal, então a gente se preocupa muito. E ele pode aparecer também a partir de pintas, né? Como o pessoal chama os névoos, as pintas pré-existentes. Então, aqueles pacientes que têm muitos sinais têm que estar constantemente sendo examinados, que aí a gente vai falar lá na frente, quando for falar da prevenção, né? Os fatores, você até falou a questão da cor da pele e tudo, das pintas.
os fatores de risco, assim, a gente vai falar um pouquinho dos fatores de risco para o desenvolvimento. É sabido assim que o câncer é provocado pelo crescimento anormal das células que estão na pele e tem uma relação muito direta com a exposição. Sim, Mas, assim, podemos dizer que os fatores de risco, eles podem aumentar, né? O fator de risco, ele, lógico, ele vai aumentar a chance, ele pode aumentar a chance de desenvolver o câncer e os hábitos saudáveis diminui a chance de desenvolver o câncer. Então, vamos aos fatores de risco, aí a questão do risco ambiental, o fator, né, é. genético também, os O fatores. fator número um para o câncer da pele é a exposição ao sol, né? Então, assim, a questão genética, ela entra como? Claro, pessoas de pele mais clara, pessoas muito claras, elas são mais suscetíveis. Então, esse é um fator de risco, quanto mais clara a pele. Então, se você vê aquela pessoa com a pele muito clara, olho azul, né? O ruivo tem mais predisposição também. Então, essa questão genética, ela é importante e tem os genes específicos relacionados ao câncer de pele, que naquelas pessoas que têm a predisposição, ele vai ser mais frequente, principalmente isso em relação ao melanoma, né? Os outros também têm, mas o melanoma é mais significativo. Então, o fator genético é importante e o fator ambiental fundamental, assim, principal, claro, é a exposição ao sol. Então, você às vezes até pode ter uma predisposição genética, mas você tem, por exemplo, você é branquinha, do olho verde, tem uma predisposição enorme, mas a vida toda se protegeu, fez os cuidados de forma adequada em relação à exposição solar, a sua chance de desenvolver é muito baixa. E ao contrário, aquela pessoa que nem tinha essa predisposição genética tão significativa, mas se expôs demais, não se cuidou, está muito exposta o tempo todo, obviamente que ela tem mais chance. Então, a gente não pode entregar ao destino essa decisão se a gente vai ter câncer de pele. A gente tem que fazer a nossa parte, e desde muito cedo, nos cuidarmos, nos protegermos. E a responsabilidade dos pais de proteger seus filhos, suas crianças, né? Como você falou, né? Às vezes você tem você tem aquela característica que tem aquele gene lá, mas você pode silenciar com os hábitos saudáveis. A mesma Exato. coisa ele pode se expressar com os maus hábitos. Isso. O, o histórico familiar, essa questão assim da pessoa, a família, tenho familiares com câncer, nem assim, isso que às vezes se coloca, tenho familiares com câncer, vou ter, não tenho familiares com câncer de pele, não vou ter. Então, essa regra não Não é acontece. cartesiana Né? assim. Uhum. Tem familiares com câncer de pele, então eu entendo que naquela família existe um contexto, né, em relação ao carcinoma base celular espinocelular. Então, geralmente são pessoas de pele mais clara, que se expuseram mais ao sol, né? Então, você tem que ficar atento porque você tem a mesma genética. Então, aí eu obrigatoriamente vou ter? Não. Se você se cuida, se você se protege, você não vai ter. Ou se for ter, vai descobrir muito cedo, já que você está se cuidando, e resolver, né? Uhum. Em Isso. relação ao melanoma, a mesma coisa. Eu já, né, eu atendo no consultório. Meu irmão teve o melanoma, meu irmão faleceu de melanoma, eu vou ter? Não. Você tem mais chance do que alguém que não tenha um familiar com melanoma. Sua chance é maior. Então, a gente tem o quê com essa pessoa? Reforçar os hábitos de proteção e fazer o exame periódico, pelo menos uma vez por ano. Você tem que ver aquela pessoa, examinar, mesmo que ela não tenha nenhuma queixa, que ela não tenha visto aparecer nenhuma pintinha diferente, não tenha visto nenhuma lesão mudar de cor, enfim, mesmo que ela não veja nada, você tem a obrigação de estar vigiando e procurando para ver se aparece alguma coisa. Então, o hábito é muito importante. Uma coisa até que a gente não falou, e me lembrei agora, é em relação a outros fatores, como o cigarro, né? Uhum. Então, a pessoa que Isso. fuma, ela aumenta o risco de todos os cânceres. O fumo, ele é cancerígeno, então, para todos os tipos de câncer, ele tem uma ação de piorar. E em relação ao câncer da pele, o carcinoma espinocelular, que ele
pode acometer a mucosa do Sim, lábio, né? Então, no fumante aumenta essa chance. certo, Então, lembrar que o cigarro também é um fator de risco para o câncer de pele. certo. É, não, foi muito bem lembrado. E outros fatores de risco, como por exemplo, eu tinha colocado até. Pronto, você falou, né, que a pele negra, tudo bem, mas não é tão, assim, não é que seja raro, mas não é tão É frequente menos quanto uma pele clara, mas é frequente. menos frequente, mas pode acontecer. Precisa ter, tem que ter os hábitos da mesma forma, os bons hábitos. É porque a pele negra, como ela tem uma quantidade maior de melanina na camada basal, então ela é menos, ela sofre menos a ação da radiação ultravioleta B, Certo. que é a parte da radiação que dá o vermelhinho na pele, que Uhum, faz o ectema. certo. Mas a radiação ultravioleta A passa normal ali, que Uhum, é muito relacionada com a origem do câncer da pele, né? Que certo. o UVA é muito relacionado ao câncer da pele. Então, assim, você tem uma pele negra, você tem menos risco, mas você não Uhum, está sem risco. Então, exatamente. tem que se proteger também, não tem nem o que discutir. Lembrando que a gente vai falar depois, né, o detalhe da proteção que no fotoprotetor tem que ter os filtros de amplo espectro, senão você não protege, né? Exato. É, pessoas com muitas pintas, pessoas com, como você falou, pele clara, né, os olhos, pessoas com feridas que não cicatrizam, pessoas com aquelas, com outros, até outras como forma de fator de risco, aquelas sinais de carne ou sinais vermelhos, isso pode ser um fator de risco, isso merece, assim, é amedrontador. Pacientes em uso de drogas, algumas drogas imunossupressoras, e existe algum tipo de câncer que relaciona-se com o câncer de pele. Eu tive um câncer em algum local, ele tem alguma relação em ter um câncer de pele? Tá. Então, vamos lá do começo. Pessoas com muitas pintas. Então, entendendo as pintas, aqueles sinaizinhos escurinhos, marrons, pretinhos. Sim, a pessoa que tem muitas pintas, muitos nervos, ela tem mais chance de desenvolver o melanoma, principalmente se essas pintas forem o que a gente chama de nervos displásicos. Então, tem pessoas que têm muitos, você olha assim, está cheio de nervos displásicos. A gente chama de síndrome dos nervos displásicos. Então, essas pessoas precisam periodicamente fazer o exame dermatológico, com dermatoscopia, né, que é um exame que a gente faz no consultório, que você examina melhor essa lesão, vê o padrão da pigmentação, vê aquelas que são suspeitas, as que são suspeitas já retirar, as que são duvidosas, você faz um mapeamento, né, direitinho de posição, do tamanho e vai acompanhar. Então, quem tem muitas pintas precisa ser acompanhado mais de perto. Aquelas, como você chamou, sinalzinho de carne, aqueles soltinhos, em geral, via de regra, não tem relação nenhuma. Esses sinais, ditos sinais de carne, normalmente são benignos e não tem risco de evoluir para o melanoma. Mas vamos dizer assim, para você ter certeza, realmente é bom que o médico veja, faça a dermatoscopia e confirme que ali de fato é esse tipo de nervo, porque esse não tem risco. Aqueles que tem, que o pessoal tem muito assim no pescoço, uns penduradinhos, parecem uns Isso, que brinquinhos às vezes o pequenininhos. obeso, o negro, né, também E tem a pessoa isso, obesa. exatamente. Esses também são benignos. É, Você falou também dos vermelho, sinaizinhos, vermelho. aqueles vermelhinhos, bem brilhosinhos, altinhos, chamado que a gente chama de nevo rubi. Esses também não têm risco nenhum. Agora, sempre é interessante o dermatologista Claro. ver para confirmar que esse que eu estou falando é esse É esse que está mesmo. sendo Isso, visto. certo. Porque, por exemplo, existe um melanoma que ele é sem pigmento, chama melanoma amelanótico, ele não tem a cor preta, que é o clássico do melanoma é ser preto. Mas tem um tipo curioso que ele não tem o pigmento, então ele pode ser ligeiramente avermelhado, ele pode ser meio cor da pele. Por isso que o paciente tem as lesões, apareceu uma coisa diferente, tem que ir para o profissional ver,
Não pode só confiar, não. Ela disse que se for vermelhinho não tem risco. Não é bem assim. Porque aquilo que eu olho e digo, isso é um neve rubi, não tem risco. A pessoa que não tem esse olho, não tem esse treinamento, vai confundir às não é vezes, especialista, entendeu? com certeza. Isso. Não, tem que ser bem Tem sempre que ser observado. visto direitinho, né? Com certeza. E a outra coisa que você perguntou é se eu tenho algum outro câncer de outro órgão, se isso me predispõe ao câncer da pele. Não, não. Mas teve outra coisa, Luciana, que você falou que eu esqueci. Drogas imunossupressoras. Aí sim. Você, quando está em uso de imunossupressores, e alguns em particular, eles aumentam a chance do câncer de pele, principalmente o espino celular. Então, por exemplo, paciente transplantado renal, que tem que ficar usando ciclosporina ou algum outro imunossupressor, em geral, eles começam a ter múltiplos espinos celulares, vaso, algumas drogas hoje usadas que não são imunossupressores, alguns tratamentos hoje usados para o câncer de pulmão, por exemplo. Tem umas medicações via oral para câncer de pulmão, eles também facilitam muito esse tipo de ceratose, alguns tipos de câncer de pele têm aparecido. Então, são pacientes que precisam ser vigiados realmente de perto. Foi perguntado aqui, já que a gente estava falando dos sinais, até doutora Vilma, dermatóloga, doutora Vilma, nutricionista. Oi, Vilma, conheço. Né? Um Ela perguntou abraço. aqui, e manchas brancas, aquelas hipocromias que ficam, aquelas manchas brancas, está dentro daquele que você falou, da mancha da pele, do cor da pele, masculoso? Tem umas manchinhas brancas, bem redondinhas, pequenininhas, assim, que aparecem no braço, nas pernas. Essas não têm risco de câncer de pele, não. Em geral, essas manchas brancas, que a gente chama de leucodermia em confete, elas são causadas pela exposição solar ao longo da vida e são locais onde houve uma destruição mesmo ali do pigmento. E não tem relação com câncer de pele, não. Certo. E as manchas senis, elas podem evoluir? Então, a mancha senil mesmo, que é a melanose solar, ela não evolui para o melanoma, de jeito nenhum. Mas existe um tipo de melanoma chamado lentigo maligno melanoma, que pode se confundir com a mancha senil. Então, o lentigo ele começa como comum na face, né? Então aparece, porque a mancha senil é aquelas manchinhas marronzinhas, né? Parecem umas sardas meio irregulares. Aí esse lentigo maligno melanoma, menina, tem uma mosca mesmo diante. Ele aparece assim na face, meio irregular, e quando ele começa, ele lembra muito a mancha senil. Mas ele é diferente, ele vai ficando mais escuro, ele vai crescendo mais rápido. Então, assim, toda mancha que está achando diferente tem que fazer dermatoscopia para afastar o lentigo maligno melanoma. Por isso que é importante assim, a gente conhecer o nosso corpo e o que é que a gente tem no corpo. Sim. Porque de repente você sempre nasceu com aquilo ali, você tem aquilo, mas de repente você não tinha aquilo ali, começou a aparecer. E se observar. Lógico que É um tem sinal de regiões, alerta. que é na hora dos sinais. É uma forma até de prevenção. Dentro da prevenção, né, a gente falou aqui um pouco sobre fatores de risco, e na prevenção que existe essa questão, né, da prevenção primária e secundária, a pergunta é, podemos, né, como a gente está já mostrando a importância disso, podemos prevenir o câncer de pele e como? E dentro dessa prevenção, eu acho importante falar, já que ele tem toda, né, a condição de fazer isso, falar um tópico específico assim, para falar um pouquinho sobre a fotoproteção, sabe? Então, na prevenção, o que é que você, assim, nessa questão da prevenção do câncer de pele? Quais são as formas, as formas tanto primária quanto secundária? A principal forma de prevenção, né, prevenção primária, né, que é você se proteger do sol a vida toda. Então, primeira coisa, desde a infância, então a gente tem responsabilidade sobre aquelas crianças, né? Então, desde muito cedo, a criança vai se expor ao sol, você antes de sair. Então, a regra básica na fotoproteção. No dia a dia, rotina.
você vai sair para trabalhar, usar protetor solar. Então, acordou, tomou seu banho, você vai usar protetor nas áreas expostas, na face, pescoço, colo, braços, mãos, as áreas que estão descobertas. Quando chegar ali pelo horário do almoço, mais ou menos, você vai reaplicar. Porque na rotina do dia a dia, se você aplica seu protetor pelo menos de manhã na hora do almoço, já está de bom tamanho, né? Para a rotina. Ah, mas eu vou passar o dia dentro de casa. Vai usar também, porque, na verdade, você em casa, com as janelas, a luz entra de forma indireta. Claro que a incidência é menor do que quem está na rua, mas a gente recebe a radiação solar de forma indireta. Então, o uso diário do filtro solar na rotina. Aí você faz uma atividade física exposta ao sol. Você nada, ou você pedala, ou você caminha, enfim. Vai sair para atividade física, antes de sair já aplica o protetor solar. Lembrando que quando a gente usa filtros químicos, ele demora um pouco para ter o efeito dele. Então você tem que aplicar antes de sair, não é? Ah, eu cheguei na praia e estou passando protetor. Gente, não, né? Aí vamos lá, eu vou para uma atividade de lazer, eu vou para a praia, eu vou para a piscina. Então, antes de vestir a roupa de banho, você já passa o protetor no corpo todo. Porque o que é que acontece? Se você vestiu a roupa de banho e passou o protetor depois, aí às vezes não coloca direito, a alça do biquíni afasta, você ali você queima. Então, antes de vestir a roupa de banho, já põe o protetor do corpo inteiro. Veste a roupa de banho e sai para a sua programação. Não é quando chega lá, ah, cheguei agora, estou aqui passando. Não. Outra coisa que eu escuto meus pacientes, que às vezes diz que deixa o protetor no carro, porque não tem tempo de passar, quando chega no carro que vai sair para trabalhar, aí no carro, no sinal, está ali passando o protetor, porque não deu tempo. Gente, não é assim. Primeiro que se o protetor ficar dentro do carro, ele vai estragar, porque vai esquentar, né? A gente mora nessa cidade quente, vai esquentar, ele vai desunerar, ele vai estragar e vai perder a função. Para começo de conversa. Então, todo protetor é para passar antes de sair de casa, né? Então, fotoproteção principal, lembrar da infância. Se está na praia, tem que reaplicar a cada 2 horas. Né? O que mais? E quando a gente fala de fotoproteção... Física, né, também, assim, barreiras físicas. Quando a gente fala de fotoproteção, não é só aplicar o filtro solar. Então, nós temos as outras formas que são complementares. Usar um chapéu de abas largas, né? De preferência que o material possa ter fator de proteção ultravioleta, porque às vezes a gente está com um chapéu belíssimo, né? Nós mulheres gostamos desse negócio. Um chapéu bem bonito, é o bicho todo furadinho. Não pode, né? Então tem que ser uma coisa que proteja. Vai usar, se possível, roupa de proteção também. Você vai fazer um passeio de barco, bota camisa de proteção solar, né? Não vai ficar exposta só confiando no protetor solar, porque aí a exposição é maior. Se está numa praia, ficar na barraca, não ficar, jamais se deitar para bronzear. Aquela coisa de ficar estatalada de um lado do outro com a intenção de bronzear, de jeito nenhum, né? Com certeza. Vamos lá, o que mais? Lembrar de proteger os olhos, né? Usar óculos escuros com lentes que protejam contra a radiação ultravioleta, porque se você usa um óculos de má qualidade, você até prejudica o seu olho, porque você está com o olho, a lente escura, você acaba, a pupila fica mais relaxada, né? Não fica tão contraída, entra mais luz e danifica a sua retina. Então, usar sempre os óculos como fator de proteção, com lente de proteção ultravioleta. Essas pessoas que dirigem, assim, às vezes usam aquelas luvas, né? Aqui, aquelas capinhas no dorso da mão. Luciana, eu uso, se você entrar no meu carro, está do lado. Eu tenho uma luva que eu de fotoproteção, eu fico o dedinho de fora assim, né? E a minha, pelo menos, é 3/4, vem até o cotovelo. Até o cotovelo. Porque aí você, quando está dirigindo, o sol vem mesmo em cima. Então, isso é interessante porque você não só evita o câncer de pele, como para nós mulheres, que a gente tem o cuidado da estética, né? Claro. Evita as manchinhas senis, né? Evita essas manchinhas brancas do antebraço,
né? Então, o uso da luva, com fator de proteção, é significativamente importante, é muito bom. Eu uso. Eu uso mesmo, e acho ótimo. Já me acostumei. Quando eu entro, eu enfio a luva. Bom demais. Que é a única coisa que é bom deixar dentro do carro. Né? Assim, Essa pode pode deixar. deixar dentro do carro. E na parte da primária, e com relação a gente falou de proteção, mas e usar a hidratação, essa questão alimentar, isso tem né, a questão mesmo de você trabalhar a prevenção primária no sentido de ter dentro do seu organismo substâncias antioxidantes em equilíbrio para o organismo ter mais probabilidade de reagir, né, frente a estímulos. Assim, você ser uma pessoa com hábitos saudáveis. Né? Isso É engraçado. A questão da alimentação, né? Ela é fundamental. Eu não conheço nada da saúde onde a alimentação não seja, né? Então, a pele, se você ingere alimentos, se você tem uma alimentação saudável, ingere os carotenos, que eles fazem uma proteção, eles deixam a pele mais forte para resistir à agressão do sol. Então, alimentos ricos em carotenos, alimentos ricos em antioxidantes, que aí ele combate aquele radical livre que a exposição solar gerou na pele, né? Então, alimentos ricos em vitamina C. Então, toda a questão alimentar é fundamental para a pele responder bem. E na prevenção secundária, ligado a como seria essa prevenção secundária? Você também já falou na questão da visita, né, ao profissional dermatologista, que vai fazer essa observação, né, a questão da dermatoscopia, o mapeamento corporal. Isso seria a prevenção secundária? E ensinar o paciente a questão do autoexame dele, se vigiar, que aí o que é que a gente orienta? Se surge uma lesãozinha de pele que você não tinha, uma pinta nova, como eles chamam, um carocinho, né? Apareceu uma coisa diferente que você não tinha, uma mancha diferente que você não tinha, realmente tem que procurar o profissional. Se dos nervos, das pintas que você já conhece, que você teve a vida toda, de repente, ela muda de cor, ela aumenta de tamanho, ela começa a sangrar, por exemplo, quer dizer, são sinais de alerta. Né? Então, eu tenho uma feridinha que nunca cicatriza, é um sinal de alerta. Tem uma casquinha, eu escuto muito. Tem uma casquinha aqui no meu nariz. Eu tiro a casquinha, ela nasce de novo. Provavelmente é uma ceratose, e que, se não for cuidado, vai evoluir para um carcinoma espinocelular, né? Então, lesões que não cicatrizam, manchas que mudam de tamanho. A gente ensina muito isso para o paciente se vigiar, se olhar. Tem até a regra, né, do ABCDE, que é para ver lesões pigmentadas, sinaizinhos. Então, o A é de assimetria. Então, por exemplo, o sinalzinho, se ele é todo simétrico, você olha, ele é todo simétricozinho, a chance dele ser benigno é grande. Mas se ele é meio torto, meio assimétrico, alerta. B é as bordas. Se as bordas são bem definidas, bem regularzinhas, é sinal de benignidade. Ao contrário, se as bordas são irregulares, tortuosas, também desperta a atenção, né? A, B, C. Qual é C mesmo? Cor. Se você, numa mesma lesão, vê mais de 2 tonalidades de cores, é um sinal de alerta. Então, se você vê aquela mancha escura que tem preto, marrom, um marrom mais escuro, cinza, quer dizer, começa a ter uma variedade, vermelho no meio da mesma lesão. Então, uma lesão com múltiplas cores, ela é seguramente um grande alerta, né? ABCD. De diâmetro, então toda pinta maior do que 6 milímetros deve ser vista, porque quanto maior, mais chance de estar com algum problema. A, B, C, D, E, eu me esqueci agora o que é o E. É de extensão? Não. Alguma coisa ligada à extensão, porque não existia, né? Era ele. Meu Deus, o que é o E? Eu esqueci, peraí que eu vou me lembrar. Minha memória está uma coisa horrorosa. A, B, C, D, E.
Elevação. É o relevo. Elevação. Então, são sinais de alerta que a pessoa, quando detecta, procura o profissional para ver. A gente estava perguntando de sinal e me veio aqui uma dúvida. Sinal, perguntaram do sinal branquinho, do sinal vermelho, né, o sinal de carne chamado. O sinal com pelo. Em geral, é benigno. Na grande maioria das vezes, eu não sei nem se a gente pode dizer se é 100%, mas se não for 100%, é muito perto, porque aquele sinal com pelo, normalmente, ele é o nevo celular intradérmico. Então, via de regra, ele não é maligno. Se acontecer assim, é uma exceção. É uma exceção à regra. Fotoproteção. Então, você já falou bastante sobre essa questão dos horários, como utilizar, né, com a frequência, o momento. Fator de proteção solar. Então, normalmente, o fator de proteção solar, a cada 3 horas, ele vai caindo a metade do número dele. É interessante que seja, pelo menos na face, né? Porque no corpo, às vezes, mancha a roupa. Tonalizado, a forma de aplicação no sentido de quantidade a ser colocada na região. A reaplicação, né, com suor, com banho de mar, piscina, outra coisa. E não só nesse momento, a gente fala sempre, né, dezembro, mas a proteção, principalmente a nossas, é o ano todo. Todos os dias do ano, então dias nublados, em regiões de neve, que não é o caso da gente, mas muitas pessoas às vezes viajam para locais assim, regiões não muito lembradas, orelhas, doce de mão, doce de pé, couro cabeludo, o filtro químico, físico, algumas dúvidas que as pessoas têm. Eu me lembro de tudinho. Não, mas eu vou dizer mais um pouquinho, tonalizado. O filtro solar que tem a cor, ele aumenta a proteção contra a luz visível. Então, ele é muito importante, principalmente para a questão das manchas de pele, né? A questão do melasma. Então, quando você usa ele tonalizado, ele aumenta a proteção, porque faz ali uma barreira. Então, para a proteção contra o melasma é bem significativo. Então, sempre que você puder usar o com cor, você vai estar melhor protegido, né? Aí os filtros físicos, né, que você perguntou. Então, filtro físico é excelente. Na minha opinião, inclusive, a melhor coisa que existe é o filtro físico, porque ele faz uma barreira, né? E como ele não tem aqueles filtros químicos, o nível de absorção é quase nenhuma, praticamente. É o filtro que é mais seguro para usar em criança e em gestantes, né? O filtro físico. E o que é desconfortável do filtro verdadeiramente físico é que tem pessoa que fica bem branca. Ele é mais você difícil de espalhar também. Exatamente. Filtro físico excelente. Áreas Quantidade a ser utilizada. Como? A quantidade que deve se utilizar, a camada quantidade. espessa. Você tem que passar uma camada bem espessa. Então, vamos dizer que para o rosto você vai colocar assim, vamos lá, um grão de ervilha para a testa, outro grão de ervilha para um lado, outro para o outro, para cá. Então, você tem que passar uma camada generosa. Porque eu escuto muito assim, esse filtro é muito caro, eu boto bem pouquinho e espalho bem. Aí você não alcançou. Não alcançou o objetivo, né? Aí a proteção dele vai ficar menor. Então, sempre você tem que passar bem generoso mesmo. E sendo a primeira coisa que coloca, né? Outro lado, assim, depois de higienizou o rosto, quando a pessoa vai fazer uma maquiagem, né? Você coloca primeiro o filtro e depois vai colocando os outros elementos. Os dias, o mesmo cuidado na proteção nos dias nublados e em pessoas que vão para a região, né, que neve, muito frio. Pronto. Essa questão é ótima. Dias nublados, as nuvens, elas retêm a radiação infravermelha, que é aquela que dá o calor. Por isso que no dia nublado fica fresquinho. Mas o ultravioleta,
ele fica menos de 5% retido nas nuvens, então ele passa normal. Por isso que às vezes você vê até queimadura em dia Uhum. nublado. A pessoa vai para a praia, está nublado, não, está nublado, aí vai jogar um frescobol ou vai caminhar e não coloca protetor, porque está friozinho, está nublado, não está fazendo calor. E naquele dia ele se queima. Então, no dia nublado, você tem que se proteger da mesma forma, certo? As áreas especiais, sim, né? Ou lembrar de orelha, o dorso do pé, que se esquece muito de passar o dorso do pé. Aí, às vezes, Fica a queima. marca da chinela, Fica com às a vezes. marca da chinela, exatamente. É. E o de locais de neve, Neve, porque é sim, muito. tem que proteger, porque da mesma forma, lá, aquele frio intenso, não tem praticamente o índice de radiação infravermelho. Essa radiação infravermelha está baixíssima, mas o ultravioleta passa. Tanto que é muito comum a gente ver na neve o povo com o rosto bem vermelho, né? Assim, e locais de neve, inclusive quando são mais altos, né? A pessoa viaja para esquiar, não sei o quê. Aí é que tem que usar, porque o índice da radiação ultravioleta é altíssimo. Mas mesmo que não seja em montanha, nada que seja no sol, na altura do mar mesmo, o que é que acontece com a neve? É uma superfície muito branca, então ela é uma superfície refletora. Aquela radiação ultravioleta que bate nela, reflete e volta para você. Daí a importância de estar com proteção, porque Até você o recebe óculos, né? mais. Exatamente. É como o oceano. Você está num barco no meio do mar, você tem que ter mais cuidado, porque o oceano é um grande espelho. Ele devolve, a luz bate nele e volta para você. E a neve funciona da mesma forma. Então, tem que usar fotoproteção mesmo na neve. Certo. Esses, uma dúvida, como você já falou, é mesmo em casa, e o, o, com relação sempre aquela informação assim, dos horários, essa questão dos horários, da incidência, né, assim, Pronto. 10 às 14, que é que Isso. mudou alguma coisa? Continua a mesma coisa. Então, assim, das 10 até as 15, né? É o horário de maior incidência da radiação. Então, o correto é que nós não estejamos expostos ao sol de forma direta entre as 10 e as 15 horas. É o ideal. Eu sei que na vida prática, no veraneio, por exemplo, a gente não vai ver isso. É a hora que a gente vê a praia, ó, lotada. Então, então, tem duas coisas. Já que vai estar lá, então, use bastante proteção. Além de usar o protetor, chapéu, fique na barraca, evite ficar totalmente ao ar livre, assim, descoberto. Esse é um ponto. E tem a outra questão. Então, antes desse horário, eu posso ir para a praia sem proteção? Não, você não pode. Porque antes desse horário a incidência é menor, mas existe todas as radiações do mesmo jeito. Inclusive, a radiação ultravioleta A, que é importante na formação do câncer de pele, ela está presente da hora que o sol nasce até a hora que ele se põe. Então, ela está ali. Agora, de manhã cedinho é mais fresquinho, porque tem menos radiação ultravioleta B, por isso que de manhã é menos, né, menos intenso. Falou. Então, esse pico que tem entre 10 e 14, 15 horas é da UVB. A UVA ela é mais ou menos constante. Então, você tem que, toda hora, na praia, estar protegido do sol. O ideal é que vá mais cedo, mais protegido. Eu queria falar uma coisa, Luciana. Foi uma coisa até que aconteceu, assim, que acontece na rotina, eu escuto o paciente dizer, não, doutora, mas tem que tomar um solzinho por causa da vitamina D. Tem cabimento. Eu gosto muito de dar uma caminhada de manhã na praia cedinho, sem protetor, para ter minha vitamina D. Gente, vitamina D para você adquirir através do sol é exatamente no horário negativo. Tá? Então, para você ter vitamina D, você tem que meio-dia estar lá no sol, né? Por alguns minutos. Então, é o mesmo sol que causa o câncer de pele, é o que leva à formação da vitamina D. Então, não é justo, né? Você arranjar um câncer de pele assim. Então, se você está com a deficiência da vitamina D, você toma a cápsula de vitamina Isso, D. suplementa, né? Isso. Simples. Não adianta. Esse negócio, vou tomar cedinho para ter vitamina D. Não vai ter vitamina D. Corre risco.
ainda corre risco, né? Então, não tem sentido você ir para o sol para ganhar vitamina D, pelo amor de Deus. Certo, não, isso é muito importante. E com relação você também comentou aí, falou dos carotenoides e tudo, essa fotoproteção oral, né, através de cápsulas fotoprotetoras, nesse sentido mais de prevenção, de diminuir um pouco os danos celulares e também o próprio fotoenvelhecimento. Esses ativos antioxidantes, né, às vezes a gente tem aí um polipódio, o picnogenol, o ácido elágico, a glutationa, o próprio resveratrol, mas claro que isso não vai nunca, jamais, aqui dizendo, substituir a proteção tópica. Exatamente. Você Então, assim, essas substâncias. Desculpe não, olha, interromper. você costuma assim ver as pessoas buscando também isso, mas assim reforçando que às vezes não é engolir uma cápsula que você vai ficar protegido. Isso eu deixo isso bem claro. Então, eu uso em algumas situações entre aspas, fotoprotetor oral. Eu digo sempre muito entre Isso, aspas, porque o que ele faz é isso, ele diminui, ele melhora a resistência da sua pele ao dano que o sol pode causar. Então, ele deixa a célula mais resistente. Né? O polipodileucotomos, o picnogenol, né? O outro, a luteína. Então, tem uma série de... Então, são úteis quando você quer reforçar essa proteção. Então, para atletas que estão sempre no sol, para pessoas que têm melasma, enfim. Ele tem seu valor, sua indicação, mas eu sempre que prescrevo, eu ressalto. Não isenta você da obrigação de usar o protetor solar, né? Porque se tiver que escolher ou aplica o com protetor, ou toma certeza. oral, vai aplicar. Então, ele é um reforço, ele é uma complementação importante, vale a pena, mas você não pode abrir mão, porque às vezes o paciente quer tomar isso para não usar o top. E essa questão da luz visível e da luz azul, né? É perigoso assim para o câncer? A luz visível, ela não tem essa, pelo menos assim, só se tiver algum trabalho novo que eu não vi, mas a luz visível ela é importante no melasma, nas hiperpigmentações, mas no câncer da pele, não. Não sei se você viu alguma coisa Não, diferente, mas não, em relação também à não. luz visível e à luz azul, é em relação só a melasma e as outras hiperpigmentações. Dentro dos mitos e verdades aqui, eu juntei algumas perguntas. É, você já falou exatamente de uma, que era essa questão assim, do horário de passar, que não é para passar quando chegar na praia, na piscina. Ele precisa realmente ter um tempo para agir, o produto, já que é um produto químico. O bronzeador, que é completamente o bronzeado, né, que é uma resposta da pele frente a uma agressão, que eu imagino que isso tenha diminuído, né? Eu quero que você essa questão de ficar bronzeada, ficar com a marquinha, que É, aquela ali não é isso é a cor saudável. Isso na realidade está longe de ser algo saudável. Isso é não existe bronzeamento saudável, né? Porque uhum. o bronzeamento é uma reação de defesa. A pele reage produzindo melanina para se proteger da luz do sol. Eu acho assim, diminuiu, mas ainda tem muitas pessoas que cultuam a história da marquinha do biquíni, que querem estar com a marquinha, que ficam rindo de quem está branquinha. Às vezes eu atendo, às vezes uma mãe, é engraçado isso, né? Essa menina, doutora, liga para essa menina tomar um sol, ela é muito branca. É tão engraçado, tem esses casos no consultório, esses doidos. Mas existe, tanto que aqui em Natal mesmo, tem lugares que as pessoas vão para se bronzear, vão para umas casas onde aplicam produtos, aí a pessoa bota umas tiras, né, na Com as pele, teiras, umas coisas, ainda tem isso, infelizmente tem. infelizmente, é. E o quão isso, Infelizmente, além de todo o ressecamento, o desgaste da pele, né? Fora os danos todos, mas assim, isso também, se a pessoa não está consciente, também. mas assim, tem toda a irritação e outras situações. Essa questão do bronzeamento. A, Você falou também que a pele negra, tanto a pele negra quanto a morena, precisam também da fotoproteção.
sim, essa questão do dias nublados também foi sombrinha, mesmo embaixo de sombrinha, isso aí, quer dizer, mesmo em casa, imagina embaixo de sombrinha. Aplicação, se fala dos bronzeamentos artificiais, né, e o uso dos iluminadores. Iluminadores de maquiagem? É, tem Da algo, maquiagem? que coloca para Não, ficar, tem não, aquilo ali são problema nenhum. pigmentos. Não tem problema nenhum. Uhum. Além disso, o sol, né, além dele poder causar, né, quer dizer, causar o câncer de pele, ele gera outras situações que a questão mesmo da insolação, da dor de cabeça, mal-estar, queimadura, né, principalmente as pessoas em contato com álcool, com frutas cítricas, tudo isso também tem que ter bastante cuidado, e a insolação. E normalmente, quando a pessoa está em regiões, assim, regiões não, quando vai fazer passeios ou vai fazer, passar o dia, ou vai velejar, ou vai. Qual deveria ser a frequência assim, de utilização ou de reaplicação? E o FPS do filtro mais alto, ele faz a diferença na proteção? A frequência da aplicação a cada 2 horas, né? É. Se você está exposto direto. Se você está suando muito, entrando muito na água, você pode reforçar mais essa aplicação se o seu filtro não é a prova d'água, né? Que permite um tempo maior de imersão. Quanto ao número do fator de proteção, é assim. Faz diferença, sim, dependendo da situação. Por exemplo, você tem uma pele clara, vai passar um dia no passeio de bug. Você deve usar um fator alto. Agora, o que às vezes as pessoas falam, mas não faz muita diferença. É que a diferença ela não é proporcional ao número exatamente. Uhum, Tipo assim, o filtro 30 e o filtro 60, o 60 não vai proteger 100% mais do que o 30, não é o dobro. uhum, Essa curva ela é mais lenta, eu não lembro agora em números exatamente, mas aproximadamente, vamos dizer que um 30 proteja 80%, aí o 60 vai proteger 85%, é mais ou menos assim, é uma uhum. subida leve. Mas se você tem uma pele clara e vai ficar o sol, quanto maior o fator de proteção que você usar, melhor protegido você está. Agora, na rotina do dia a dia, você vai passar, vamos dizer, vou passar o dia em casa, eu posso estar com fator 30, né? Mas não, eu vou passar o dia andando na rua, vou lá para o Alecrim, comprar um monte de bugiganga no Alecrim. Tem que usar um fator maior. Então, se você tem uma pele clara e vai ficar exposto mais tempo, você tem que aumentar o fator de proteção. Sinais e sintomas, né? Que são que você também falou, os considerados, assim, saindo já dessa parte de proteção, dentro do fator de risco, prevenção, sinais e sintomas, os sinais e sintomas considerados suspeitos do câncer e o que vai ser e os que são de referência urgente para confirmação diagnóstica. Eu não entendi o finzinho, o que é que ele. Assim, os sinais e sintomas, né, considerados suspeitos e aqueles que são de referência urgente Ah, para uma confirmação de diagnóstico. é. Confirmação diagnóstica. Urgente é uma lesão que suja muito rapidamente, uma lesão que sangra, né? Uma lesão que sangra espontaneamente. Claro, se você machucou, imprensou o sinal, é outra história. Não, Uma lesão que sangra espontaneamente é urgente. Uma lesão ulcerada, então, você tem uma lesão que está sempre ferida e não cicatriza, você tem que ir urgente e resolver. Localizações especiais. Então, se é uma lesão tipo que aparece diferente, muito próximo ao olho, né? Você tem que ir logo, porque ela pode invadir, ela pode comprometer. Então, são essas áreas especiais e esses sinais. Sangramento, ulceração, são coisas que. E lesões de crescimento rápido. Apareceu e está crescendo muito ligeiro, tem que ser vista. Assim, como você falou, a gente já tinha falado aqui, né, dos sinais de carne e tudo, mas as lesões e as lesões
é por lá, as chamadas pré-cancerígenas, aquelas queratose actínica. Certo. Como é que elas são vistas, assim, e como é que, o que é que, qual é o, assim, o que é que se faz? Tá. Então, as ceratoses actínicas são precursoras do câncer de pele, do carcinoma espinocelular em particular, e tem até alguns autores que acham que a ceratose actínica já é um espinho celular in situ. Tem alguns patologistas acham isso, porque a alteração celular é muito parecida. Mas elas geralmente são múltiplas, né? Aparecem face, braços, mãos. E a forma de tratar, você pode tratar ou em consultório, você faz a curetagem com a cauterização, você pode fazer cauterização química com ácido tricloracético, Certo. e você pode, existe o tratamento a domicílio também. Sim, você pode usar o laser numa ceratose actínica, mas você pode tratar em casa, né? Com 5-fluoracil, com o imiquimod. Uhum. Então, existem tratamentos a domicílio, só que esses domiciliares, apesar de muito efetivos, eu percebo que existe uma baixa adesão por parte do paciente, porque você tem que estar usando, a lesão vai sofrer uma irritação com o tratamento, e aí o paciente não tem paciência para ficar com aquela irritação, acha que a pomada está dando alergia, por mais que você diga que ela vai irritar, Uhum. quando ela começa a funcionar, ele abandona porque acha que está dando errado, justamente quando começa a funcionar, né? Até pires químicos, sabia? Quando você tem uma face com muita lesão de ceratose actínica, você pode fazer um peeling químico, um peeling de TCA, e você tem um resultado bem interessante, né? Mas, assim, são lesões que precisam ser tratadas. E a gente sempre, quando vai fazer, lógico, se tem uma única lesão, você pode cauterizar realmente, mas o ideal hoje é a noção de fazer o tratamento do que eles chamam de campo cancerizável. Porque às vezes o paciente chega, aí tem um aqui, distribuídas, tem várias. Aí você vai, se você for tirar uma por uma, não vai adiantar não, porque daqui a pouco está tudo de novo, porque ali vizinho já tinha alguma lesão subclínica, né? Então o ideal é tratar o campo. E Certo. aí tratar toda aquela região. Já faz tudo de uma vez. Ah, entendi. Então, Luciana, é uma coisa que você perguntou lá atrás e eu esqueci de responder, lembrei agora sobre o couro cabeludo. sim, sim, é. Então, Né? Então, os pacientes que são calvos, né, os homens que vão ficando com pouco cabelo, tem que lembrar, porque é uma pele que vivia protegida pelo cabelo e de uma hora para outra, né, começa a perder, a ficar ralo e receber sol. E é muito comum tanto a ceratose actínica como o câncer nessa região. Então, tem que usar o protetor solar. Aí, às vezes, é careca, mas não é todo careca, né? Ainda tem um cabelinho aí, pode usar o protetor em spray. certo, certo. E assim, como é que fala? O boné também, né? O boné, o Sim, chapéu, a certo. proteção E como você física. voltou aqui para a proteção, eu puxei aqui uma pergunta que eu vi aqui, é um Henrique perguntando, doutora Ládia, por favor, qual seria o melhor protetor solar para uso prolongado em esportes aquáticos, como, por exemplo, o kitesurf? Eita! Aí é um bom filtro físico, porque ele gruda mesmo, né? Pode É. dizer nome aqui? Não, né? Porque aí Não, não tem problema não. Assim, que tenha é, muito que ele vai ficar branco, né? Mas hein? pode dizer, pode dizer. Eu gosto muito para esporte, eu gosto muito do Slim mineral, porque ele é fator 50, ele faz ele fica branco, é o que eu uso para pedalar, você fica igual um fantasma, Uhum. bem branquinho, ele não sai, o bicho não sai não, depois para você tirar Então, assim, para um esporte aquático eu acho ele maravilhoso. Tem muitos outros, né? Tem vários outros também minerais, mas eu gosto muito desse em particular. Uhum. Certo. Para o corpo, aí tem o Slim Sport para o corpo, né? Mas para o rosto, o mineral é maravilhoso. E tá protegido também com a camisa, né? Assim, Sim, exatamente. No às corpo tem que vezes, estar com camisa de proteção. uhum. Diagnóstico. E também a gente você falou um pouco que há aquela pinta que muda de aparência, assim, lesões cutâneas, mas o diagnóstico, assim, o que eu acho, assim, o aparecimento de uma pinta na pele é buscar
o médico dermatologista, né? Porque é o especialista que vai oferecer o diagnóstico correto e dar encaminhamento mais indicado Isso. para cada caso. Então, o diagnóstico precoce e esse mais o rastreamento, o autoexame, então essa valorizar a descoberta casual de pequenas alterações na pele, como você falou, de pequenas alterações assim, que podem ser suspeitas, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento, mas apareceu algo, uma pinta, alguma coisa que ela nunca teve. Então, ela, ao invés de Isso. ficar ali olhando muito, vá resolver, né? Exatamente, vá Buscar a ver. orientação. Então, esse diagnóstico, dentro do diagnóstico, usando, né, os meios para isso, como é que é o passo a passo? Assim, ocorre o diagnóstico, vai ser feita a verificação, foi positivo, quer dizer, vai fazer a remoção, a retirada da lesão, vai para a biópsia. Como é o passo a passo desse Pronto. Tem lesões que são muito características. Por exemplo, o carcinoma celular, ele é muito claro. Teve dúvida, faz dermatoscopia, fica mais claro aí do diagnóstico. Aí você já faz a remoção completa da lesão, vai para a biópsia, se tirou com base e com margens livres, está resolvido o problema. Apenas a vigilância naquela pele tem que ser maior, porque depois que você tem o primeiro, você tem que estar alerta, porque poderá até ter outros. Concorda? Câncer de pele. Porque se a pele já recebeu radiação suficiente para gerar um base celular, geral. já pode ter outros a caminho. Então você fica de olho. Quando o espinho celular, a mesma coisa também. Agora, você tem uma lesão que ela é suspeita, você não tem certeza. Você olha, a dermatoscopia fica inconclusiva e é uma lesão muito grande que, se você for tirar toda, vai gerar uma cicatriz inestética e você está na dúvida. Então, você tira só um pequeno pedacinho para a biópsia e depois do resultado, aí você faz a cirurgia definitiva, né? Em relação ao melanoma, é a mesma coisa. Se tem segurança de que na dermatoscopia é aquilo mesmo, aí vai fazer a cirurgia, seguindo as margens, né, recomendadas, vai para a biópsia, e dependendo do grau de estadiamento que ele vai receber, né, os níveis de Clark, aí existe um protocolo para melanoma, quando você deve investigar, e normalmente o melanoma, quando diagnostico no consultório, encaminho para um oncologista clínico para fazer esse acompanhamento, de solicitar os exames que são necessários, porque cada estadio tem um protocolo a ser seguido. E pode ser necessário fazer alguns exames depois, porque em Então, alguns casos de melanoma vai para a quimioterapia, né? Depois. porque era exatamente assim, no momento agora do tratamento, né? Que aí essa questão da cirurgia, a rádio, a quimio, mas assim, a imunoterapia, mas em que momento, como você disse, é encaminhado para o médico oncologista, e em que momento também o cirurgião plástico entra, quando entra, é, existe, isso aí depende também muito da região que está aquele. Luciana, eu nunca encaminho o tumor para cirurgião plástico, Hum, assim. Eu sempre tumor, quando é uma lesão pequena, eu faço no consultório. Se é uma lesão maior, numa área mais especial, que eu não tenho habilidade para isso, eu encaminho para o cirurgião oncológico, porque ele tem a noção e está a par dos guidelines para ver as bases, sabe? Como é? As margens, desculpa, uhum, para fazer a coisa direito de primeiro, porque o sucesso para um tratamento de tumor é você fazer a primeira retirada com as margens corretas. correto. Aí, por exemplo, uma lesão simples como um vaso celular no dorso do nariz. Eu mando para o oncologista, sabe? Porque você Uhum, tem que ter uma margem maior mesmo. Aí tem algumas lesões, por exemplo, próximo do olho. Você tem que fazer a cirurgia de Mohs, que ela vai fazendo, vai tirando e vendo as margens e tudo, né? Então, é melhor. Eu não, realmente, tumor, eu não mando para o cirurgião plástico, não. certo, certo. Nem sempre, você disse também, às vezes também nem sempre, só a remoção, removeu, nem sempre é necessária a radioterapia, nem a quimioterapia, às vezes a cirurgia é suficiente. Atualmente já
evoluímos bastante para procedimentos otimizados, né, capazes de realizar um diagnóstico mais precoce. Também a própria técnica cirúrgica, né, menos que consegue ser mais reparadora, assim, mais Sim, conservadora, no sim, caso. O próprio conhecimento dessa questão do genoma tem a probabilidade de fazer tratamentos mais individualizados, né, mais personalizados e menos tóxicos, com menos reações adversas do que anteriormente para alguns tipos de tumores. Essa questão e o próprio pós-operatório, porque e fica sempre, está sempre em contato, né, do lado, o dermatologista que encaminhou e o médico oncologista sim, com esse durante a condução do caso. sim. Radioterapia e todos os casos de câncer de pele diagnosticados, né, devem ser diagnosticados e tratados precocemente, inclusive os de baixa letalidade. Sim. Podem provocar, né, assim, as lesões, até, com relação mesmo a lesões mutilantes e tudo. Felizmente, as opções terapêuticas para o tratamento de câncer, do câncer não melanoma, assim, há opções, há diversas opções para esse tipo de câncer não melanoma. A modalidade, eu pergunto assim, a modalidade, os tratamentos ligados à parte cirúrgica, os mais comuns, a cirurgia, aqueles tipos de cirurgias, até mesmo a cirurgia laser, a terapia fotodinâmica, tudo isso, toda essa parte da cirurgia, tanto a laser, a criocirurgia, isso tudo é feito pelo médico oncologista, a terapia fotodinâmica pelo dermato. O dermato faz a terapia fotodinâmica, tem dermatos até que fazem cirurgias maiores. Eu É, particularmente não faço, mas é, tem dermato que tem uma formação cirúrgica muito boa e que é, faz as excisões é. amplas, né? Mas tem que ser alguém que realmente tem know-how Não, né? aquele procedimento. Isso. E evoluiu muito os tratamentos, inclusive o melanoma hoje tem alguns estudos já tem tratamentos com imunobiológicos, melhorando a É, sobrevida do melanoma, uhum, né? isso mesmo, imunobiológico. Qualidade de vida, né? Assim, a qualidade, com relação à qualidade de vida, como fica essa pessoa durante o tratamento? Tem muitas reações, assim, durante o tratamento oncológico, assim, como é que pode ajudar, como é que é conviver com o câncer de pele nesse sentido? Na maioria das vezes, o câncer de pele se resolve de uma forma muito simples. Faz a retirada, está resolvido, porque a grande maioria dos casos se trata de base celular e espino. Aí poucos casos acabam evoluindo, que você precisa, vamos dizer, um espino celular você pode precisar completar com a radioterapia. Não é nada assim tão Eu sei, complicado, Álvaro, não. assim. O Uhum. melanoma é o que realmente pode chegar àquela fase de precisar de uma quimioterapia, de uma terapia mais agressiva. E aí não é fácil, como não é fácil Como eu disse, em nenhum tipo de de câncer. Mas câncer. assim, a sorte é que de pele a maioria evolui bem. Certo. Por- Quando, Aquele quando o precocemente. diagnóstico é Uhum. precoce, né? A Isso. importância do Diagnóstico diagnóstico precoce. precoce. É, isso mesmo. E eu acho importante também reforçar aqui, nessa que você falou, né? A retirada, vai fazer a retirada de sinal. Às vezes, às vezes as pessoas, né, vão fazer procedimentos estéticos, né? Uma limpeza de pele ou algum tipo de procedimento, uma massagem, alguma coisa. Tem que ter assim, um cuidado para não ter cuidado para remoção de sinais ou possíveis que sejam sinais por profissionais não médicos, né? Isso, Pois muitas vezes já é de repente um câncer, e isso pode gerar mais complicações, e mesmo que não seja, né, a própria técnica não existe, você vai gerar uma cicatriz. exatamente. Não, isso, gente, é um alerta, porque muitas pessoas estão invadindo a área da dermatologia sem o conhecimento e, assim, conheço casos onde se cauterizou o melanoma, né? É terrível, é uma coisa complicada.
Assim, é mais o alerta que às vezes eu posso tirar isso aqui e ter o cuidado, porque pele né, é um órgão, como os órgãos, o maior órgão, e Isso, ele merece todo cuidado e isso. tratado pelo profissional médico especialista da pele, que é o dermatologista. Isso, e as lesões são muito parecidas para quem Uhum, não conhece, sabe, Luciana? exato, Você olha e você acha. O médico que não tem especialidade na dermatologia, ele muitas vezes tem com certeza dificuldade de diferenciar claro. um nervo benigno de um nervo displásico, de um melanoma, acha tudo a mesma coisa, né? E Uhum, aí só o dermatologista mesmo. E a gente tem dúvida, tem lesão que você tem dúvida, acaba que você examina, faz dermatoscopia e fica na dúvida, tem que biopsiar. Né? Segurança acima de tudo. Na dúvida, não cauteriza. Na dúvida, biopsia para ver o que, é que vai fazer depois. uhum. Doutora Lade, o câncer de pele, né, aquela pergunta sempre, o câncer de pele tem cura? Qual o percentual de recidiva? Sim, o câncer de pele tem cura, desde que tratado precocemente. O potencial de recidiva é muito baixo. Assim, recidiva significa a mesma lesão voltando, É, né? Tá. Quando pergunta recidiva. O carcinoma basocelular, qualquer um deles, se removeu completamente com base em margem livre, ele não vai recidivar. Mas se você pegou uma lesão dessa e ficou com a base comprometida, com a margem comprometida, ele tem chance de recidivar. O base celular é um que recidiva pouco. Às vezes você pega, deixa um restinho, mas como ele é estruma dependente, às vezes até ele nem recidiva. Pode acontecer. Mas o que se recomenda é tirar a lesão inteira. Tirou inteira, com base em margens livres, ele não vai recidivar. Agora, ter reincidência da doença, quer dizer, ter outro tumor, é relativamente frequente, porque a gente entende que se você teve um, você vai poder ter outros, porque sua pele já recebeu o sol suficiente para isso. Aquilo que você falou. Não, ok. E bom, com relação a que a gente está caminhando aqui para o final, ligado até a pele, como você disse, né? Os cuidados, assim, proteger a pele é proteger a saúde, não só do sol, não só assim falando do sol ou só do protetor solar que são importantíssimos, tanto proteger do sol como usar o protetor, mas priorizar as principais necessidades da pele, levando em consideração assim a faixa etária, claro, né? Controle da oleosidade, hidratação, renovação celular, clareamento, prevenção e tratamento do envelhecimento. No dezembro laranja, assim, que é o mês de conscientização do câncer de pele. Ok. E sendo a pele brasileira, a pele da mulher brasileira, né? Assim, um plural, assim, características fisiológicas tão diversas. É, então, assim, às vezes na mesma pele você tem o problema do fotoenvelhecimento, a questão da hiperpigmentação, a oleosidade, muitas vezes na mulher adulta. Quais os principais cuidados, até porque principalmente no Nordeste, né, que a gente tem aí o sol o ano todo, e essa época a pessoa se expõe mais, mas o que é importante, assim, nos cuidados, a gente sabe que isso é para acontecer durante todo o ano, né, os cuidados preventivos, mas quais os principais cuidados para a pele brasileira que a gente precisa ter? A gente pode dizer que o básico é o que realmente vai funcionar aí para Os as cuidados, orientações. os cuidados básicos com a pele, né? É, Limpeza, hidratação e fotoproteção. É esse trio, né? Então, limpeza, sempre usar produtos adequados para o seu tipo de pele. Então, o que serve para uma pessoa pode ser inadequado para outra, né? Cada pele tem sua característica. Uma é oleosa, outra é seca, outra é mista, outra é sensível, tem rosácea, né? isso.
Então, a limpeza com produto ideal para a sua pele. Hidratação para todas as peles. Mesmo a pele oleosa, a gente tem que desmistificar isso. Ela precisa de hidratação. Certo. Porque pele oleosa, ela tem a glândula sebácea que produz o sebo. Certo. Hidratação diz respeito à água na célula, né? Certo. Então, você pode ter uma pele oleosíssima e áspera, desidratada. Né? Então, hidratação com o produto, mais uma vez, ideal para a sua pele, para a sua faixa etária, para a necessidade da sua pele. E dentro E em da limpeza, só lhe interrompendo, na limpeza, tem alguma diferença assim de ser mais indicado, ou isso é a critério e gosto do paciente, né, da pessoa? O sabonete líquido ou o sabonete em barra? Aí é critério do gosto da pessoa, porque tem sabonete líquido em barra específico para todas as necessidades. Eu, particularmente, para face, acho excelente o sabonete líquido, sabe? Acho inclusive, mais higiênico, né? Porque você tira aquela porçãozinha, usa, não fica aquela barra ali, dias e dias, meses e meses ali em cima, né? Da bancada. E foi o que eu falei? Você Hidratação, falou da sim. limpeza, a hidratação, e eu falar E a fotoproteção. E quando a gente fala isso, não é só a face, é o corpo todo, né? Lembrar de hidratar o corpo, que a gente esquece, aí nesse cuidado, né? Partindo para o corpo, ter cuidado para não tomar banhos muito quentes, que é uma coisa que agride muito a pele, resseca. E a gente, mesmo nesse clima que a gente vive, tem pessoas que gostam do banho quente, né? Fumaçado. Então, sempre procurar usar a água mais morninha, se não gosta do banho frio, e sempre hidratar após o banho o corpo todo, lembrar dos cotovelos, lembrar dos joelhos, dos calcanhares, da região plantar, né? Desses lugares especiais que a gente precisa ter uma atenção. Incluindo também nos cuidados com a pele, a gente não pode esquecer dos acessórios, né, da pele, dos fâneros, né, as unhas. Então, lembrar de hidratar a cutícula, a unha, né? Uma coisa para as mulheres que a gente sempre fala, mas poucas seguem, é evitar de tirar a cutícula, porque a cutícula é a proteção da unha. Lembra quando a gente falou lá no começo que a pele tem uma função de proteção, né? Então, a cutícula é o rodapézinho da unha. Quando você começa a tirar muita cutícula, sua unha começa a ficar esquisita, fica mais fraca, fica mais suscetível a pegar as micoses, né? O que mais? a gente pode dizer que beber bastante água, dormir bem também. Se hidratar. Você veja que eu tomei bastante água aqui nessa live. Estou com minha garrafinha aqui o tempo inteiro. Exatamente. Beber água, dormir bem, o sono reparador, né? A gente tem que ter para a saúde geral, a saúde global, e a pele não fica fora dessa equação, né? O sono da beleza, né? Que chama, né? E com relação à esfoliação? A esfoliação ela é útil, por exemplo, principalmente nas peles mais oleosas em particular, né? Ajuda a remover a camadinha de células. Uma pele mais seca tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a esfoliação, fazer menos vezes, mas eu acho importante sim. Ela remove aquela camada granulosa, aquela camada de células mortas, a pele fica com um viço mais bonito, aí os produtos vão penetrar melhor, né? É uma limpezinha reforçada. Quando a pessoa é mais novinha, está naquela fase de acne, aí pode fazer uma esfoliação mais intensa, mais vezes por semana. Sempre que for esfoliar, lembrar de não esfoliar onde tem lesão inflamatória. Então, se a pessoa tem espinha, não vai esfoliar a espinha, é só para a parte anterior dos bravinhos. Acho bacana. Bom, a adoção, então, a, a, a adoção de hábitos saudáveis adquiridos desde cedo, né? Alimentação adequada, atividade física, exercício físico, a qualidade do sono, o controle das emoções, né? A questão mesmo da interação com outras pessoas, a socialização, a espiritualidade. Então, lembrar também da saúde intestinal, do sistema imunológico, praticar o autocuidado, enfim. Então, tudo isso é importante, nós não podemos esperar adoecer para mudar nossos hábitos. Exatamente. E
Vamos reforçar a importância da proteção solar diária, ao mesmo tempo tornar também essa proteção mais acessível para toda a população, através, né, da disseminação das informações, do conhecimento, às vezes até das campanhas que acontecem, como acontece aí uma vez, né, no mês de dezembro, assim, da distribuição, né, mostrando de informações, palestras, até a entrega de protetor para as pessoas, que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é aquilo. Então, por isso, é preciso prevenir, detectar precocemente e intervir adequadamente. E a chance de cura no câncer de pele para qualquer doença é sempre chegar cedo. Isso, exatamente. Doutora Laida, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todos nós sobre a importância de tudo isso, né? Do corpo, conhecer o corpo, se proteger. Isso. Então, cuidar da pele é se cuidar, né? É um ato de amor para nós próprios, né? E Jesus disse assim: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos nos amar e manifestar esse amor através do autocuidado, com a saúde geral, com a pele. Na hora que a gente para cuidar um pouquinho da pele, a gente está se olhando, está se cuidando, está se amando. O verão chegou, né, com força aqui para a gente. O sol tem esse desafio, então vamos curtir o verão, vamos para a praia, vamos fazer o que a gente tem vontade de fazer ao ar livre, mas como? Protegidas. Então vamos curtir, vamos aproveitar, mas sem prejudicar nem a nossa pele, nem muito menos a nossa saúde. É isso. Quero agradecer demais a oportunidade e espero ter sido clara para Com vocês. certeza. Então, agradecer mais uma vez, doutora Lara, por ter aceito o convite e compartilhar conosco aí tanto conhecimento, informações esclarecedoras e, assim, disponibilizou o tempo aí, que a gente já está entrando aqui em quase 1 hora e meia de live, porque realmente é um assunto que gera bastante, assim, né, são informações muito vastas. Sim. E a vocês todos também que participaram, que estão aqui com a gente desde o início. E vamos entrar aí nessa onda laranja. Então, a live, a gente vai fazer a foto, a live já vai ficar disponível agora, quando a gente encerrar, já vai ficar no Instagram da Formula, eu vou compartilhar com a doutora Ládia, e amanhã já vai para o YouTube do arroba Formula e Farmácia. Então, vamos fazer a foto? Vamos. Vamos lá. Vamos fazer a pose. Eita. Pronto. Doutora Ládia, muito obrigada. Tenha uma boa noite, um bom descanso para você e para todo mundo. Obrigada, Obrigada. Luciana. Bom descanso a todas. Todos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.